Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, eu quero agradecer à Unicep e o acolhimento aqui neste espaço tão bonito que eu não conhecia. Espero que seja a primeira de muitas vindas aqui à Unicep, no Porto. E queria agradecer, claro, estas palavras tão generosas e tão inteligentes que me ajudam a ler o próprio livro que escrevi, do professor José Carlos Seabra Pereira. Eu sabia que não me ia enganar ao convidá-lo, porque, de facto, a sua capacidade analítica é sempre muito, por um lado, generosa e, por outro lado, sagaz, e eu registro com muita alegria o efeito que este livro teve num leitor tão exigente como é o professor Seabra Pereira. E queria agradecer ao meu editor, Seferino Coelho, por ter acreditado neste livro tão estranho. O Seferino Coelho, na apresentação que fez nas correntes escritas, começou por uma provocação, se este livro não poderia ter um título semelhante ou talvez igual a um livro outro, de um outro autor. Será isto um romance? E, de facto, é um romance na medida em que o romance, a meu ver, é de facto uma forma plural, pode convocar todos os géneros e todas as possibilidades de discurso. E neste sentido do discurso, eu escrevi este livro movido por uma ideia que encontro muito num autor que também aqui é convocado, que é o professor Manuel Guzmão, quando diz que a literatura é a invenção de possíveis verbais. Então, para ilustrar um bocadinho do que podem encontrar aqui, eu vou só ler uma passagem. Nos próximos 12 minutos serei britânico, porque depois, quer eu, quer o Seferino Coelho, quer a Ana Maria Magalhães, temos um comboio que não perdoará qualquer atraso, mas ele próprio pode atrasar-se, mas esperemos que seja o caso. Mas na esperança de poder voltar à Unicep. Eu vou ler então... Só para as dedicatórias, deixar um bocadinho para as dedicatórias. Claro, por isso é que estou a dizer que só faço uma leitura de 12 minutos, que é para ter tempo para quem queira, pôr umas palavrinhas bonitas, agradecendo o vosso gesto generoso de estarem aqui comigo. Vou ler o início do canto sexto, o último, Cadeias de Transmissão, dizendo que uma das pistas para este livro é que a Arial fala o narrador e a Times New Roman fala o Elias Moura, e do primeiro canto ao terceiro nós temos um livro intitulado Condor, a ave, mas claro que aqui o efeito paronímico é evidente, é também a questão da dor e da criação, não, como, enfim, sublimação da dor, eventual sublimação da dor. E este livro, do primeiro canto ao terceiro, tem uma organização, 10 poemas em prosa, o primeiro canto, um longo poema em verso livre, que é o segundo canto, e um terceiro canto que termina de novo com 10 poemas em prosa. Esse é o livro do protagonista, Elias Moura, livro esse que é explicado do quarto ao sexto canto através da relação que o Elias Moura estabelece ao longo de 25 anos com o narrador. Elias Moura nasce a 25 de dezembro de 45 e o narrador é mais ou menos 21 anos mais novo que o Elias Moura, portanto o narrador teria nascido mais ou menos em 1966. E eu vou ler-vos então um bocadinho do último canto, desejando que depois, enfim, que as páginas mais violentas deste livro não vos afastem de outras páginas onde há também, enfim, a procura de uma redenção através de uma linguagem mais, enfim, mais afetiva. Mas, enfim, leio então, nestes próximos 12 minutos, isto. Portanto, o início do canto sexto. Estamos no final, o livro caminha para o seu fim. O narrador tem estado a organizar o livro que o Elias lhe deu em maços ao longo de anos. Naquele dia, ali onde a terra acaba e o mar começa, ali onde um texto acaba, a sua geografia dúplice, a sua demanda por um graal indómito, um graal inóspito,
ali onde vereis amor da pátria não movido de prémio vil, mas alto e quase eterno, que não é prémio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. Ouvi, vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois senhor superno, e julgareis qual é mais excelente se ser do mundo rei, se de tal gente. Ali no texto, olhando, Elias escrevia. E agora entra o narrador. Eu sei como foi, porque os processos interiores, os labirintos mentais da minha devastação amorosa, interna e eterna, a minha fúria, o rancor partilhado com Elias, a Creta com o Minotauro, a mesma estirpe de raiva, tudo isso é matéria literária, da mesma natureza que a do livro que Elias há tempos me entregou, e eu vi por dentro a sua arquitetura. Reescrevendo, dizia em tom menor, olhos sobre os veios de madeira da mesa, a plaina portuguesa, diz o outro. O trabalho da plaina portuguesa. Reescrevendo, Elias debruçava-se, via melhor, estudava os ângulos e as disposições, os nomes e as formas. Mário Moura, seu pai, tinha dito pouco, dele e de Rosa. Num maço de folhas, enroladas, em modos de pergaminho medieval, atados com fita vermelha, um anel de fogo, a história. Tive de abrir. Faz o que quiseres, menino. É o Elias dirigindo-se ao narrador. Elias que trata o narrador muitas vezes por menino, não é? Porque, claro, o narrador nasceu em 66, eles encontram-se por mero acaso nos anos 90, em 94, uma vez que frequentam em Lisboa os mesmos alfarrabistas, e o Elias olha para o narrador como alguém, enfim, que é um... Enfim, não fez a guerra colonial, não vive a guerra civil cotidiana tal como o Elias a vive depois de ter vindo da Operação Nogórdio em 1970, e portanto o Elias muitas vezes tem na relação com este narrador enfim, uma espécie de amor-ódio, e às vezes até mais ódio do que amor, porque chega mesmo a humilhar o narrador, não é? Tive de abrir, diz o narrador. E encontra um maço que diz assim, uma folha que diz isto. Faz o que quiseres, menino, faz o que quiseres. Eu mando este país às ortigas, ao mato, que é de onde vim, porra, ao mato que nunca saiu de mim. África, Moçambique, Niassa, Vila Cabral, as leituras dos Lusíadas à noite, e a água da linguagem épica a bater-me assim como batem cordas de águas e lama numa escarpa, eu a ler, foda-se meninos, vós todos. Eu a olhar o maço de papéis. Um cofre talvez para ser mais óbvia a analogia, e eu, tornado continuador de Elias, seu herdeiro, que ele espezinha, que humilha. Uma vez, a última, depois de tantos cafés e cardus e belveniz, whisky e brandy, arroz de pato ou peixe assado no forno, restaurantes de Lisboa, o Valbon, o Parreirinha de Carnido, o Timatildo, o Quebra-Bilhas, o David da Buraca, depois dos Chitas, depois do Forasteiro, os Três Irmãos, o Raposo, o Tornó, eu a ouvi-lo quase como se fora seu filho, seu discípulo, sim, Elias, mestre. Às vezes eras para mim um magister, o tipo de proféticas palavras, um peixe, um tubarão magnânimo, a guerra a dar-te a autoridade que detinhas, os teus estudos sobre Bernardino e Sá de Miranda, a tua grafia certa, bem desenhada, e eu a ver, a tomar-te as formas, a imitar-te o estilo, a confundir-me contigo, livros, também eu debaixo do braço, levando, braço dobrado à meia altura do peito, assim professoral, poeta carbúnculo, multipétalo sensível, eu a ouvir-te, a beber o café, a dar-te razão, sempre razão, como se foras meu irmão, como se foras o fráter, esse mesmo que eu ouvi horas a fio durante anos, no inverno e no verão, nas ruas ou dentro do carro a lamentar-se, a desdizer-se, a congratular-se, a afirmar-se, a angustiar-se, a hesitar-se, a ponderar-se, a aconselhar-se, eu ouvi-lo a dizer, esquece essa treta, pá, a mãe morreu, de certa maneira está morta, não te fala, morreste para ela no dia em que ela partiu para as câmaras e antecâmaras da loucura, esquece isso, avança, avante camarada. E eu a congratulá-lo, a elogiá-lo, a afirmá-lo, a aconselhá-lo, a ponderá-lo, a desdizê-lo, nunca. Tipo incrível, potencialidades filhas da puta e tudo por água abaixo. Um rio de recordações vindo como cloaca desde o sul, que eu sou do sul. Este narrador é do sul, de terras do Guadiana, terras alentejanas. Pelo menos o sangue assim é. De Ficalho, Vila Verde, que de verde só o nome, Vila Seca, verde nada. Eu a saber o teu nome, irmão que traíste a amizade, o pacto de não agressão ali, naquela noite 25 de dezembro, enfim, um nome voluptuoso, assim diz o sentido simbólico do seu nome, do teu nome, meu irmão, Carlos, que adorei como um mito, sem saber que o amor de um mito é sempre um mito, e depois a ouvir-te lamentos, raivas, uma subtil inveja que sabias sentir pelo que eu, porra, à custa de noites sem dormir, a guerra nos ossos e nos olhos tinha atingido, se é que alguma coisa se atinge nesta vida. Simplesmente eu a ouvir-te a ti, Elias Moura, como ouvia a meu irmão, a guerra, sim, não a de Elias,
Não essa, a africana, do ultramar, que eu não combati lá, mas a minha outra guerra, que nem a Elias contei, ou se contei não me lembro. A guerra de trabalhar sem fins de semana durante anos, sem feriados e sem férias, a labutar, e o Elias a dizer-me, e tu, irmão, a julgares-me o menino, o filho de família que não sou, porque vejamos. Se de certo modo nós, eu, que viemos depois de África, não fizemos a guerra, não cometemos crimes de guerra, nada sabemos e apenas beneficiamos da liberdade que as portas de Abril abriu, a verdade é que, porra, também conhecemos este inferno mesquinho, urbano, nédio e violento ao mesmo tempo, do calendário passado a ver quando é que o Sporting vence, quando é campeão, quando é que o Benfica vence, quando é que o Porto vence, e assim é assim, com todos, mesmos os filhos e netos de Abril, gente desconjuntada dos miolos, gente sem vida por dentro, refriada à imaginação de viver com as ordens familiares, a mãe funcionária pública, o pai um eletricista, aquela outra mãe dona de uma mercearia e o pai mecânico e nós todos, filhos da escola, a desprezar os profs, a fazer-lhes também a violência nas aulas, porque a liberdade, porra, filhos da puta, a liberdade que nos venderam é mentira. Como podemos funcionários asseverar assim que com o 6º, 9º ou 12º ano, alguns com a sorte da faculdade feita, anos 80, 90, entramos no mundo do trabalho? E tu não sabes também, Elias, e tu, meu irmão, nome de volúpia, também talvez o saibas, mas tu, Elias, não sabes que entrando no mundo do trabalho, a minha geração, nós todos, uns mais que outros, somos explorados, trabalhamos sem querer trabalhar, fomos educados a ter tudo ou a fingir que sim, e então é um tédio, um spleen, uma dor. Merda para isto. Nem mesmo consigo escrever sem fugir ao estilo do Elias, isso tudo junto. Mas eu estou a metralhar-te, Elias, e a ti também, mano mito, a metralhar para vos fazer ver algumas coisas profundas, importantes. E dou um salto para trás, para apresentar então o Elias Moura um bocadinho e depois fica à vossa disposição. 5 minutos, Ana Maria, não falho. Está sol no dia em que Elias Moura, 75 anos, combatente, solteiro, ex-professor, filólogo, licenciado com tese sobre Sá de Miranda e Bernardo Ribeiro, olhos pretos, prognata, rosto largo, maxilares naturalmente proeminentes, lábios finos, cabelo apartado ao lado direito, caindo por sobre a testa um que outro cabelo branco, olha para a mesa de trabalho. Livros, O Aprendiz de Feiticeiro, de Carlos de Oliveira, um raro. Há mais livros, talvez Raul Brandão. Humos e Divagação, de Mallarmé. A escrita não surge logo. É ácida e exige maturações, modulações, calibragem. Elias Moura, 75 anos. Tem raivas insuspeitas. Muitos que com ele falam dizem-no emudecido desde que problemas de ouvidos o puseram a falar debaixo d'água. É uma armadilha, diz de si para si. De hábitos regulares, como animal que reconhece sempre regiões onde a sua pele, os seus poros melhor se podem adequar, Elias não gosta de mudanças. Bastaram-lhe na infância mudanças súbitas do pai, homem violento e tenaz, que bebia lentas ondas de whisky. Belvenice será mais tarde na vida de Elias o lenitivo, ponto de arcadas mágicas, sonhos idos, ou lentas ondas de brandy, lentas ondas de fúria, um pai sempre a sair das sombras, de ameaças. Um dia, juro, mato-vos de pancada. E frases mágicas, tutelares, imperiosas, que Elias recordava quando do pai destilava memórias como punhais. Pronto.